Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia, seja com todos nós neste dia. É o 18 de setembro de 2025. Vamos dar graças a Deus, ao nosso Altíssimo, ao nosso Deus, ao Deus de Abraão, né? Por tudo que Ele nos tem dado, por tudo que somos, né? Por tudo que temos. Nós somos agradecidos pela sua benignidade, pela sua bondade, pelo seu poder, né? E pelos desígnios e providências que Ele tem tomado a nosso favor, né? Os livramentos, né, irmão? Que são muitos livramentos que o Deus de Israel nos deu para vivermos, né? Continuarmos vivendo aqui este período de tempo, né? Irmãos e irmãs, então, eu tenho o propósito de fazer um resumo de todos os ajuntamentos, né? A partir aí desse ano, ou do mês passado. Então, eu vou fazer aqui um resumo do ajuntamento. Era para me ter feito na segunda, mas nem na segunda, nem na terça, nem na quarta eu tive condição. Então, eu vou fazer hoje, né, um pequeno resumo do que aconteceu no ajuntamento desse mês de setembro, né, domingo passado. Tiveram presente lá 31 irmãos, né, e nós, como todos os ajuntamentos, nós oramos, né, bendizemos, louvamos, né, fizemos a arrecadação do socorro, distribuímos o socorro, né. Claro que também houve a comemoração da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, né, partimos o pão e o vinho, e, claro, também falamos acerca de ensinamentos, né, doutrinas, aperfeiçoamentos, repetições, né, para que exatamente a gente sedimente, né, do verbo sedimentar, né, sedimente a doutrina na nossa mente, né, para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada em direção a Jerusalém Celestial, que é a nossa esperança, né, a nossa fé, a nossa esperança, e que nós estamos aqui esperando ser contados no meio das virgens prudentes, que serão arrebatadas, receberão um corpo espiritual, né, para poder entrar na Jerusalém Celestial, né? E aí sobre a meditação que foi feita no ajuntamento, eu ocupei, né, o tempo todo, porque fui falar sobre o tema mais importante, ou um dos temas mais importantes da comunidade, né, da igreja, da doutrina, que é exatamente falar sobre a igreja, né? Sobre a congregação que o Senhor Jesus levantou lá no Madeiro, né? Criou, né? Com aquelas palavras lá do Mateus, no capítulo 16, quando ele disse ali, né, aos apóstolos: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo que desligar nos céus, na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Dando a entender o Senhor Jesus, então, né, que a igreja vai continuar a obra da redenção, não é isso? A ela foi dada a chave, que é o Evangelho, a verdade, a vida, né? Para que ela pregasse, vivesse, né, o Evangelho, para que a humanidade pudesse conhecer a igreja, o verdadeiro Evangelho. Então nós já sabemos de muita coisa que foi dita, né? Então nós procuramos fazer um certo resumo
acerca exatamente do que é a igreja, né? Para nós, para a doutrina, né? Para a própria igreja, né? Sabemos que tem um decreto, né? Um chamado, né? Digamos assim, uma predestinação para a igreja, né? Ser conforme a imagem de Cristo. Então, isso aqui é um decreto de chamado de todas as pessoas, toda a humanidade, para que toda a humanidade conheça a igreja e tome, digamos, a decisão de tornar-se membro dela, né? E, logicamente, usufruir dos seus benefícios, né? Então, esse decreto, esse chamado, ele tem uma predestinação, né? Certo? Uma profecia, digamos assim, para que para que a igreja seja conforme a imagem de Cristo. E falamos também sobre, relembrando aí o sentido, né, o significado dessa palavra igreja, né? É uma palavra que veio do latim, que veio do grego, né? Igreja em grego significa os chamados para fora, né? Então esse é o sentido exatamente que nós damos, né, a essa palavra igreja, né? Não é uma casa, né? Não é um lugar terreno, não é uma organização. Ela então se constitui daqueles que são chamados, né, pelo próprio Deus, né, para fazerem parte dessa congregação. E que essa congregação, né, viva fora do mundo, né, fora do pecado, chamados para fora do pecado, para fora do mundo. Não quer dizer com isso que viver fora do mundo é a igreja ir para o deserto ou para as montanhas, né, se isolar do mundo. Não, não é isso. Esse chamado é para que a igreja obedeça aos mandamentos, né, para que ela, né, fuja do pecado, da transgressão, da iniquidade, da abominação. E ela faz isso exatamente obedecendo a palavra, obedecendo ao ministério. E aí nós vemos, né, esse chamado aí nós vemos que está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28 a 30, e sabemos que a ela, né, a igreja, foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, conforme está ali escrito em Mateus 13, 11. Né? Então, houve um decreto de Jesus, edificação da igreja, né, com poder sobre as portas do inferno, com a chave do reino do céu, que é a palavra, né? Então a igreja ela é a dona da verdade, é a dona da palavra, certo? Conforme está escrito lá em Mateus 16, versículo 16 a 19. E ela forma um corpo de pessoas, né? Um corpo, lá em 1 Coríntios está escrito isso, né? Em vários locais. Corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, nós somos os membros, né? Também ela é definida como lugares celestiais, em Efésios, né? E também como a Assembleia dos Primogênitos, né? Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 22 e 23. É muito importante esse escrito aqui a respeito da Assembleia dos Primogênitos, né? O que significa aquilo que a gente já falou ali, ó, que a igreja vai ser conforme a imagem de Cristo. Porque o primogênito de toda a criação é Jesus, e a igreja vai ser transformada em primogênitos, né, como ele. Aí vamos parar por aqui, né, irmãos? Pai seja com todos nós, e amém, né?